Bom, gente, vamos dar sequência à revisão de vocês, que nós trabalhamos inteiros na aula anterior, e essa aula é um pouco de fração, certo? Bom, números fracionários, gente, a ideia que nós temos é que a fração é complicada, que a fração não vou saber lidar, mas na verdade a fração ela entra desde o terceiro, quarto ano, certo? Dos primeiros anos iniciais do fundamental. E ela também é trabalhada em quinto ano, sexto ano, certo? Sétimo ano e no oitavo ano, ou seja, ela requer já um pouco de base desses números fracionários. Então é por isso que às vezes o professor coloca um conteúdo e você não acompanha, porque você não vem acompanhando de anos anteriores, certo? Então fração não inicia em sétimo ano, não inicia em oitavo, ela já vem de outros anos anteriores. Então vamos lá. Vamos rever um pouco de fracionários em relação às operações com frações, certo? Então vamos lá. Basicamente revendo fração, certo? Vamos ter as operações primeiro, né? Soma e subtração. Então, se nós tivermos, no primeiro caso, digamos, denominadores iguais, né? Digamos que nós temos 1/4 mais 8/4. Então, se nós temos denominadores iguais, você repete esse denominador e trabalha os numeradores. Ah, o 1/4 é uma fração que não tem sinal. Então, todos os números, né, 1 e o 4, eles são positivos. Então, nós temos mais 1 e mais 8. Então, você repete o denominador que é comum e mais 1 mais 8 dá mais 9. Então, você tem mais 9/4. Como você não pode dividir o 9 e o 4 por um mesmo valor, a fração 9/4 encontra-se irredutível, ou seja, você não pode mais tornar ela menor através da divisão por um divisor comum. Então, só 9/4 e está resolvido, né? Digamos que nós temos uma outra soma, digamos menos 2/5 e mais 6/10, né? Agora vamos ter também uma soma ou subtração de números fracionários, mas você olha e não tem denominadores iguais, certo? Então, se você tem denominadores diferentes, você vai tirar o MC, mínimo múltiplo comum desses números, que seria, né, mais ou menos isso aqui, procedimento normal. 5 e 10 tem algum valor dividido por 2, você começa, né, olhando os critérios do 2 e você tem o 10, né? Então você divide por 2, o 5 não divide por 2, repete, 10 dividido por 2 dá 5, e esses dois valores são divisíveis por 5, que dá 1 e 1. Chegando em 1, você já dividiu todos os valores, né? E você multiplica os divisores do lado. 2 vezes 5, 10. Então o novo denominador é 10. Igual a 10. Você volta com esse novo valor, que é o denominador agora, né, um novo denominador, divide com o denominador antigo, depois multiplica. É todo um procedimento feito com a quantidade de frações que tiver. Então, 10 dividido por 5 dá 2. Esse 2 que deu, você vai multiplicar com o que já existe, que é 2. Então, 2 vezes 2 dá 4. E você tem uma fração que é negativa. E agora a outra divisão, 10 dividido por 10 dá 1. 1, que é o valor que deu multiplica com o novo numerador, que tinha no caso. Então, novo não, já antigo. Então, 10 dividido por 10 dá 1, 1 multiplicado com 6 dá 6. Então, o que você faz? Voltou ao mesmo, né, ao mesmo caso anterior. Ah, eu tenho frações e eu tenho o mesmo denominador. Então, você repete o denominador e trabalha a soma ou a subtração dos numeradores. Quem que eu tenho no numerador? Eu tenho menos 4 mais 6. Menos 4 mais 6
certo? Você repete o 10. Ah, são sinais contrários. Subtrai 6 menos 4 dá 2 e coloca o sinal do maior valor absoluto. Então, deu mais 2/10. Nesse caso aí, deixa eu apagar esse cálculo do mínimo múltiplo comum. No caso dessa fração que ficou 2/10, eu posso trabalhar uma divisão por 2. Por quê? Porque tanto o número 2 como o número 10 são divisíveis por 2. Então, você vai tornar a fração irredutível ou uma nova fração que você vai trabalhar com ela. Então, você tem 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5, e essa fração ela é positiva, e a nova fração 1/5 ela não pode ser mais reduzida. Então, ela está uma fração chamada de irredutível, ou seja, eu não posso mais diminuir numerador e denominador dela através da divisão por um divisor comum. Então, nós temos fração que podem ter denominadores iguais ou denominadores diferentes, certo? Colocando mais um exemplo com fração, digamos que nós tenhamos menos 4/5 mais 2, digamos, terços, e digamos mais 5, digamos, décimo. Então, nós vamos ter o quê? Uma soma ou subtração de frações que apresentam denominadores diferentes. Você vai para um novo cálculo do MMC, menor múltiplo comum dos valores que você trabalha, certo? Então, colocando lá, nós temos 5, 3 e 10. Se quiser colocar na ordem, nós temos 3, 5 e 10, que não vai alterar. Faça uma barra vertical e agora você procura quais são os divisores que esses números podem ter. Aí você começa pelo primeiro valor. Tem algum número que eu divido por 2? Tem. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 5 eu não consigo dividir por 2 quando não consegue, repete. 3 eu não divido por 2 quando não consegue, também repete. Então, tem 3, 5 e 5. Não tem mais nenhum valor que você divida por 2. Aí vamos na ordem. Se não é por 2, tem algum que eu consiga dividir por 3? Tem, o próprio 3. Então, você bota 3 e vai dividir. 3 dividido por 3 dá 1. Como você não pode dividir o 5 por 3, você repete. E agora chegou em 1, você já fez a decomposição toda, não pode diminuir mais. Você vai só procurar por quem que você ainda consegue dividir os números que ficaram. 5 e 5 eu consigo dividir por 5. Então, repete 1, dá 1, dá 1. Chegou a decomposição dos números, chegou tudo em 1, terminou, e você multiplica os divisores que ficaram do lado. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Então, 30 é o meu novo denominador. O que você faz? Repete esse denominador, a quantidade de frações que você vai trabalhar, para poder fazer a divisão e a multiplicação. O procedimento é um só. Eu volto com o novo denominador, divido com o denominador antigo e o resultado multiplico com o numerador. Então, 30 dividido por 5 dá 6, porque 6 vezes 5 é 30. O que você faz com esse 6? 6 multiplica com 4, que vai dar 24. Essa fração é negativa. 30 dividido, é o mesmo procedimento. Essa aqui é uma divisão com todos os denominadores que tem. 30 dividido por 3 dá 10, porque 10 vezes 3 é 30. Então, deu 10, esse 10 multiplica com o numerador, certo? Então, 30 dividido por 3 dá 10, 10 vezes 2 dá 20. É o mesmo procedimento. 30 dividido por 10 dá 3, 3 vezes 5, 15. Pronto, deixa eu tirar esse aqui, né? E agora nós vamos para fazer o resultado da fração. O que nós temos aqui? Nós temos o número 30 e você não vai trabalhar com ele, a não ser quando você puder dividir os termos da fração. Então, por enquanto, só a repetição do mesmo valor 30, e você vai trabalhar só uma subtração de menos 24 mais 20 mais 15. Então, o que você tem aqui? Vou colocar para cá. Depois a gente apaga, mas contanto que fica mais visível, certo? Vou colocar os números maiores aqui. Então, nós temos menos 24 mais 20 mais 15 e o denominador, que é 30. Aí vamos vir para cá com a resposta. O que nós temos aqui? Nós temos número negativo, número positivo. Então, essa parte do numerador é soma ou subtração. Então, você faz a seu critério, da maneira que você sabe fazer.
né? Porque aqui você vai trabalhar só como se eles fossem, certo? Inteiros. Então faça da maneira que você quiser, ou vindo lá do começo, ou do final, ou meio para final e começo, tanto faz. Eu prefiro fazer menos 24, certo? E mais 20 mais 15 são sinais iguais. Soma 20 com 15 dá 35 e conserva o sinal. O que nós temos aqui agora? Nós ainda temos o 30 como denominador para reduzir a um só numerador. Então, o numerador apresenta o que para a gente? Ele apresenta dois valores de sinais contrários. Sinais contrários fazemos o quê? Subtrai e coloca sinal do maior valor absoluto. Então, vamos subtrair 35 e 24. 5 menos 4, 1. 3 menos 2, 1. Então, nossa resposta é 11. E sinais contrários subtrai e coloca sinal do maior valor absoluto. Essa fração 11/30, você não encontra nenhum valor que você possa dividir ao mesmo tempo. O 11 com esse valor e o 30 com o mesmo valor. Então, ele não tem divisores iguais, então a fração está chamada irredutível, certo? Assim como nós tínhamos a fração 1/5 também. Então, essa, gente, é soma e subtração, certo? De números fracionários, que só depende de dois fatores. O denominador é igual ou o denominador é diferente, certo? Só colocando mais um caso para denominadores iguais, né? Digamos que você tenha menos 20, digamos, décimos. E você tenha menos 30 e também o denominador 10. O que você faz? O denominador é igual, então repito esse denominador sem cálculo nenhum e vou trabalhar só a soma ou subtração dos números que apresentam, que aparecem no numerador. No numerador nós temos menos 20, menos 30. Então o que isso aqui vai nos dar? 10. Eu tenho 20 e 30 são o quê? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Tá? Porque estão reclamando que nós estamos com letra, eu estou com letra bem pequena, né? Vamos colocar um pouco maior. Então, aqui nós temos o 10 e nós temos menos 20, menos 30. O que nós fazemos? Repetimos o 10. Sinais iguais. Soma 30 e 20. Vai dar quanto? 50. Somou e conserva o sinal. Se você olhar 50 dividido por 10, porque toda barra de fração quer dizer divisão, ela pode ser feita essa divisão, certo? Ou você pode cancelar o 0 e o 0, certo? De qualquer maneira você, ou pode dividir 50 e 10 por 5, por 10, mas você tem como trabalhar essa fração para ela ficar irredutível, não pode mais diminuir. Aqui no caso, a melhor maneira que eu acho pode ser o 0 e o 0, para você entender que quando tem zeros em cima, numerador e 0 denominador, nós podemos fazer o cancelamento. Aí fica só a barra de fração para dividir numerador com denominador. Então, esse resultado aqui é o quê? É menos 5 dividido por 1, que vai dar 5. O denominador acabou? Acabou, não tem mais. Quando você pode dividir numerador e denominador para dar um resultado, automaticamente o denominador desaparece. Então, o número que ficou é um 5, é um número inteiro, não tem denominador. Agora aqui, como deu 30 e nós encontramos menos 24 mais 35, subtraímos e encontramos 11, eu não posso dividir 11 por 30, então fica a fração 11/30. Nesse caso, nós encontramos o mais 2, né? Que veio do menos 4 mais 6, colocado aqui bem grande, gente, o sinal, certo? Menos 4 mais 6, subtraímos, dá 2, né? Colocamos o sinal do maior valor absoluto. Então, nesse caso, ficou 2 décimos, que nós poderíamos dividir, não tem zero para cortar, então é 2 dividido por 2, que dá 1, 10 dividido por 2, que vai dar 5. E eu não posso dividir 1 por 5, então permanece o resultado como fração. Então, se você pode, lá no resultado, dividir os termos de vida, se não puder, deixe. Não pode dividir, deixa a fração. Pode dividir o que ficou 5 com 1, que dá 5, então dividimos e o número não tem denominador, certo? Então, por essa aula só, para não ficar cansativa, certo? Para a gente passar uma atividade só com isso, eu não vou sobrecarregar colocando multiplicação, divisão agora, fica para próximas aulas. E essa aula fica só como soma e subtração de fração. Que no caso você vai ver se tem denominadores iguais ou se tem denominadores diferentes. Quando são iguais, você repete e trabalha só o numerador.
Quando são diferentes, você tira um novo número através do mínimo múltiplo comum, que é o procedimento que fizemos do lado eu apaguei, e esse novo valor você divide com o denominador antigo e depois multiplica com o numerador. Olha, 10 dividido por 5 dá 2. Esse 2 só para multiplicar. 2 vezes 2 dá 4. 10 dividido por 10 dá 1. Esse 1 multiplica com quem está em cima. 1 vezes 6 dá 6. E agora você continua repetindo 10 e vai trabalhar menos 4 mais 6. Menos 4 mais 6 tem sinais contrários. Subtrai e bota o sinal do maior valor absoluto. Pronto, a fração 2 décimos está errado? Não, não está errado, mas você já pode simplificar, certo? Esse procedimento aqui é chamado de simplificação. Quando nós podemos dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. E essa fração que a gente consegue, quando não pode mais dividir, ela é chamada de fração irredutível, certo? Então pause um vídeo, dê uma olhada, se tiver ainda as letras menores, ou se a explicação não deu, ou se você não tem dúvida mais, ou se tem, coloque nos comentários para a gente poder dar sequência, né? Porque na sequência das outras aulas vai entrar multiplicação e divisão de fração. Essa é só soma e subtração de fração, certo? Espero que tenha entendido. Se não entendeu, né? Aí nós podemos gravar mais aula com o mesmo conteúdo e dar sequência, certo? Até a próxima.